Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o engenheiro civil Emanuel Dantas, especialista em estrutura de concreto e fundações. E nesse vídeo nós vamos tratar aí de como verificar o cisalhamento em lajes. Isso daqui vale tanto para laje treliçada quanto para laje maciça, assim como laje nervurada em algumas condições da norma. Então, antes da gente começar, já desce aí, já deixa seu like, se inscreve no canal também se você não for inscrito, ativa o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos aí. E esse roteiro de cálculo a gente vai estar disponibilizando lá no nosso grupo no Telegram. Para você entrar nesse grupo do Telegram, basta acessar aí o link que vai estar na descrição do vídeo. E lá você vai pegar tanto esse roteiro de cálculo quanto os demais roteiros aí que a gente estiver usando em outros vídeos aí do nosso canal. Então, sem mais delongas, vamos lá. Vamos começar aqui então, entendendo o cisalhamento em lajes. Como que se trata esse cisalhamento aí em lajes, como que a norma trata isso. Então, nós temos aqui na norma, no seu item aí 19.4.1, lajes sem armadura para força cortante. Então, a norma fala aqui pra gente, ó, as lajes maciças ou nervuradas, conforme 17.4.1.1.2-B, podem prescindir de armadura transversal, ou seja, elas não precisam aí de armadura transversal para resistir às forças de tração oriundas da força cortante. Quando a força cortante de cálculo, a uma distância d da face do apoio, obedecer à expressão, que vai ser VSD, que é a força cortante de cálculo, for menor do que o VRD1. Isso significa que somente o concreto já conseguiria resistir aquele esforço de cisalhamento. Então a gente não precisa colocar uma armadura na nossa laje para resistir a cortante, diferente do que acontece em viga, que se o concreto sozinho resiste a cortante, a gente ainda precisa colocar uma armadura mínima. Em lajes a gente não precisa dessa armadura mínima, a gente pode dispensar a armadura de força cortante, o que geralmente acontece. É muito raro acontecer de precisar de armadura para cortante em lajes. A não ser que você tenha uma laje treliçada muito grande, aí, algo na casa dos 12 metros, aí, pode ser necessário, que aí a cortante já vai ser preponderante, né? Ou laje maciça, você basicamente não precisa de armadura para combater esse esforço cortante. Em algumas análises de software, principalmente o Eberic faz bastante isso. Ele gera barras, ele discretiza a laje em grelha, né? Então ele gera barras em X e Y. Se essa barra cai muito próximo de um pilar, acontece de puxar muito esforço para aquela barra. Então ele gera um pico ali de esforços naquele ponto, né? Então acaba gerando uma armadura de cisalhamento. Mas essa armadura de cisalhamento é um equívoco da análise. E se você mudar a grelha ali da sua laje ou mudar ali a rigidez da barra naquele ponto, aquela cortante, aquele pico de cortante acaba sumindo ali e você consegue uniformizar. Então, normalmente, o cisalhamento em laje está associado a uma análise equivocada aí do cisalhamento, principalmente se a gente tem uma laje ali que faz um U, por exemplo, então que ela tem uma quininha que fica ali num pilar, aquele pilar é um ponto muito rígido, que ele pode gerar uma análise equivocada. Então, eu recomendo aí que se faça uma análise mais refinada nesses pontos que você consegue tirar aí o cisalhamento dessa sua laje, né? O cisalhamento em laje é muito raro de acontecer. Então, falado isso daí, a força cortante resistente de cálculo ela vai ser dada por essa equação aqui. Então vai ser VRD1 é igual a tal RD, onde tal RD é 0,25 do FCTD, que FCTD é a resistência aí de cálculo do nosso concreto, que vai ser então a resistência à tração aí do nosso concreto, no caso, né? Resistência à tração inferior dividido por γC. E aí o tal RD, ele vai ser então a tensão resistente de cálculo do concreto ao cisalhamento. Então 0,25 vezes esse FCTD, que é a resistência à tração inferior do concreto dividido por γC. Vezes K, que K é um coeficiente que tem os seguintes valores. Ó. Ele, para elementos onde 50% da armadura inferior não chega até o apoio, o K vale 1. Para os demais casos, o K vai valer 1,6 menos D, onde D vai ser dado em metros e não pode ser menor do que 1. Normalmente o que se considera é isso daqui, né? Então a gente considera essa situação aqui, de K é igual a 1,6 menos D. Por quê? Porque em lajes a nossa armadura ela chega até os apoios, toda a nossa armadura, né? Isso daqui ainda vai ser multiplicado, ó, K multiplicado por 1,2 mais 40 vezes ρ1, que é uma
relação entre a área de aço calculada e a área de concreto, né? Mais 0,15 vezes sigma CP. Isso aqui você esquece que existe. Isso daqui é só para concreto protendido. Então, tira essa parcela daqui. Vezes BW vezes D. E aí nós temos então o nosso VRD1. E a gente vai ver como calcular isso daí. Então, vamos aqui para o nosso roteiro no MATCAD, aplicar isso daí. Então, eu já deixei aqui uma cortante de 2,34. Essa cortante eu achei dessa laje aqui, ó. Então, eu tenho aqui uma laje que ela tem aí 2,63 centímetros. E ela tem uma carga aqui aplicada de 1,78. Como que eu cheguei nessa carga de 1,78? Eu calculei o peso próprio. O peso próprio dessa laje aí, uma H12, uma laje treliçada H12 com elemento de enchimento do tipo EPS, ela tem um peso próprio aí de 1,48 kN por metro quadrado. Se você não sabe calcular isso, tem vídeos aí no canal que mostra como fazer esse cálculo. Mais 1,15 de carga permanente aí, então revestimento, regularização aí da nossa laje, reboco na face inferior, ou então um gesso, vai dar mais ou menos 1,15. Mais 1,5 de carga acidental aí de utilização. Vamos tratar aí de uma laje para uma sala, por exemplo, para um quarto. Então a gente tem aí 1,5 kN por metro quadrado. Então me dá aí 4,13 kN aí de carga, né? E o que acontece? Eu tenho aqui uma laje que ela tem um entre-eixos. Ela tem aí um entre-eixos, como é uma laje que tem um elemento de enchimento de 33 centímetros. E aqui uma nervura de 13, a sapata de 13, a gente vai ter um entre-eixos que vai ser a distância entre o eixo desse elemento de enchimento à esquerda e o eixo do elemento de enchimento à direita. Nós vamos ter aí 43 centímetros. Então, eu vou multiplicar essa carga de 4,13 vezes 0,43, que é o entre-eixos que a gente tem, que é o que cada nervura vai pegar de carga. Então, vai dar aí 1,78 aproximadamente. Então, coloquei aqui no F-Tool, coloquei todas as propriedades das barras aí. A gente tem um mini curso completinho no canal sobre F-Tool, então se você não sabe mexer no F-Tool, tem uma playlist aí somente sobre F-Tool, onde eu ensino tudo sobre o programa. Então, eu vou pedir aqui o cortante, ó, então vou vir aqui em Shear Force, e aí eu tenho aqui então a reação de apoio, ou então a cortante máxima aqui de 2,34. Vim cá e coloquei no meu roteiro, 2,34. A cortante característica, né? FCK, eu considerei um FCK de 30, que foi o considerado nessa laje. Gama C de 1,4, coeficiente de norma. O BW eu peguei aqui como sendo a base da minha sapata. A base da minha sapata tem 13, porém o elemento de enchimento ele entra 1,5 cm de cada lado. Então no final eu vou ter um espaço livre aqui, ó, de 10 centímetros. Então eu coloquei aqui o BW como 10. Se fosse uma laje maciça, você consideraria uma faixa unitária. Na laje maciça, a faixa unitária equivale a 100 centímetros. Então a gente viria aqui e colocaria 100 centímetros aí, se fosse uma laje maciça. Como não é o nosso caso, a nossa laje aqui é treliçada, eu peguei um BW de 10. E H, o H total da minha laje, que é uma H12, então eu vou pegar a altura dessa nervura aqui, ó. Então a altura da nervura eu vou considerar aqui como sendo 12 centímetros. E aqui então eu tenho um D, esse D eu considerei aí uma distância de cobrimento, 1,5 cm de cobrimento, mais uma barra de 6,3 e cheguei nesse valor aí de 10,19 centímetros. FYD, resistência de cálculo do nosso aço, então limitado aí a CA 50, então a 500 MPa, né? Então foi 50 kN por centímetro quadrado dividido por 1,15, que é o coeficiente de redução aí da resistência do aço, né? Então a gente tem aí 43,47 kN por centímetro quadrado. Considerei uma área de aço aí na minha treliça aqui, ó, de 0,59, que foi uma área de aço dessas barrinhas aqui da treliça, mais uma barra adicional aqui no meio, então mais uma barrinha aqui que foi colocada na minha nervura, uma barrinha de 6,3, então considerei isso daí na composição da área de aço. Isso aqui é obtido no dimensionamento da laje, né? E aqui o gama G para coeficiente de majoração de cargas, conforme é dado em norma 1,4. Então vamos começar o nosso cálculo. O nosso cálculo ele vai começar determinando o VSD. O nosso VSD ele vai ser o nosso gama G multiplicado pelo nosso VSK, né? Que é a nossa cortante aí que a gente tem atuando. Então vai dar 3,28 kN. Essa daí é a cortante de cálculo que a gente tem na nossa peça.
Agora a gente vai determinar o nosso FCTK inferior. Como que a gente determina esse FCTK inferior? Nós vamos vir aqui na norma, na NBR 6118. Vou vir aqui no item 8.2.5. Então, eu tenho aqui resistência do concreto à tração nesse item. Ó. Então, 8.2.5, resistência à tração. Então, eu tenho aqui o meu FCTM, que para concreto até 50 MPa usa essa equação aqui. Ó. Então, 0,3 vezes FCK elevado a 2/3. Se for um concreto entre 55 e 90, vai usar essa outra expressão aqui com o FCK sempre expresso em MPa, assim como o FCTM. Então, nós vamos ter aqui o FCTM de 0,3 vezes FCTK elevado a 2/3. E para calcular o FCTK inferior, a gente vai pegar 70% do FCTM, que a gente está calculando aqui. Então, no final, nós vamos ter isso daqui. Ó. Nós vamos ter 0,7 vezes 0,3 vezes o nosso FCK elevado a 2/3. Então, 2/3 ali. Ó. Então, nós temos aí 2,03 MPa. Então, essa daí é a nossa resistência à tração inferior do concreto. Então, eu só juntei aquelas equações lá da norma. Então, 70% do meu FCTM. Agora, o FCTK, o FCTD, na verdade, FCTD, que é dado lá pela norma, que é pedido para a gente usar, vai ser o quê? Vai ser o nosso FCTK inferior, dividido aí pelo nosso gama C. Então, vou ter isso daqui, ó, vou ter 1,45 MPa. Então, tenho esse valor aí de FCTD. Vamos calcular agora o nosso tal RD. O tal RD pode ser feito com T, Ctrl G. Então, digita T e depois Ctrl G. E aqui, então, nós vamos ter o nosso tal RD como sendo 0,25 vezes esse valor aqui de FCTD, que a gente acabou de calcular. Então, nós vamos ter aí 0,36, sendo que esse valor aqui do FCTD a gente vai dividir por 10, né? Para sair aqui em kN por centímetro quadrado. Vou colocar mais casas decimais aqui, só para mostrar melhor o valor. Então, a gente vai ter aqui o valor em kN por centímetro quadrado, que é uma unidade que a gente está trabalhando. Depois, vamos ter aqui o nosso ρ, que é R, Ctrl G. Então, ρ1 vai ser o quê? Vai ser a nossa área de aço que a gente tem aqui em cima. Isso daqui vai ser dividido pela nossa área de concreto, que vai ser o nosso BW, vezes aí o nosso D, de altura útil, né? Então, a nossa área de concreto considerada é essa daí. Então, a gente vai ter aqui um valorzinho de, um valor bem pequeno, deixa eu colocar até mais casas decimais aqui, de 0,0058. Então, esse valor aí que a gente vai ter aí no nosso modelo. Então, vamos continuar aqui, fazendo agora o valor do K. O valor do K é este valor aqui, ó, então, que a gente tem na norma, né? Então, é aquele valorzinho, deixa eu pegar aqui, item 19 ponto alguma coisa, né? Então, vamos descer aqui, item 19.4.1, laje sem força cortante, sem armadura para força cortante, né? Então, o nosso K vai ser 1,6 menos D, porque a nossa armadura ela chega totalmente até o apoio, então vai ser 1,6 menos D, que não pode ser menor do que 1. Então, vou pegar aqui, ó, o K de 1,6 menos, abre parênteses, D por 100, porque o D está em centímetros aqui em cima, a gente tem que trabalhar nessa parte em metros. Então, o nosso D, o nosso K, na verdade, vale 1,5. Então, esse é o valor de K. Agora, a gente vai calcular o nosso VRD1. Então, o nosso VRD1 vai ser igual ao tal RD, é aquela equaçãozinha que a gente já viu na norma, vezes K, vezes aí, abre parênteses, 1,2, mais, abre parênteses aí, 40 vezes o nosso ρ1. Então, ρ1 aqui, ó. Isso daqui tudo vezes BW, vezes D, que é a altura útil. E aí nós temos um valor de 7,91 kN. Esse daí, então, é o nosso valor de VRD1. Eu posso comparar, então, meu VRD1 ele é maior do que o meu VSD, que é a minha cortante. Então, ele é maior. Então, nesse caso aqui vai dar 1, porque a gente tem 7,91 contra 3,28. Então, no caso aqui foi 1. Então, ó, se 1, ok. Se 0, não ok. Então, é isso aí que a gente tem. E nesse caso aqui passou. Então, a nossa cortante máxima ela ficou bem abaixo do nosso VRD1, do nosso valor resistente aí.
Normalmente acontece isso. É muito raro acontecer da laje precisar ir de armadura para força cortante. É uma armadura aí que é bem complicadinha de detalhar em alguns casos. Então, por esse vídeo era isso que eu queria mostrar. Se gostou, já desce aí, já deixa o seu like, se inscreve no canal também se não for inscrito. E não esquece de ativar o sininho de notificações para não perder aí os próximos vídeos. E, mais uma vez, tem o link aí do grupo no Telegram para você fazer, então, pegar esses roteiros de cálculo, entra lá no nosso grupo. Lá você também pode tirar dúvida, pegar esses roteiros de cálculo todos aí. Então, por esse vídeo é isso e até mais.